stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, bem-vindo a mais um Quarta Convida. Como você sabe, nos reunimos às quartas-feiras para repartir com você a vida. Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a razão, Jesus Cristo é o tudo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Nesta quarta convida nós vamos falar um pouquinho sobre uma crônica que eu escrevi há muitos anos atrás. E eu redescobri essa crônica mexendo lá nos meus papéis antigos, procurando uma outra coisa, e eu achei essa crônica, e você não consegue enxergar, mas ela é datilografada ainda. Acho que vocês nem sabem o que é isso aqui. Isso aqui chama máquina de escrever, né? E a fita azul já tinha acabado, a preta, sei lá, eu escrevi em vermelho, estava tentando ver aqui atrás no rascunho, mas isso aqui, eu acho que não era nem pastor ainda, quando eu escrevi essa crônica, e o nome da crônica é O Caim e o Abel. Então nós vamos falar nessa noite um pouquinho sobre comportamento geral, comportamento cristão. Crônica, o Caim e o Abel.
gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Que nome bonito, que nome maravilhoso é o nome de Jesus. Nesse a gente pode confiar. O salmista diz que a gente não pode confiar nem em carros, nem em cavalos, mas faremos menção em o nome do Senhor. No nome do Senhor nós confiamos. E por falar nisso, a crônica vai falar um pouquinho sobre confiança. Eu vou ler e depois a gente vai conversar um pouquinho. Crônica, o Caim e o Abel. Conta-se na Bíblia que Adão, para quem não sabe, o primeiro homem no mundo, que juntamente com a esposa Eva, também a primeira mulher, esse casal, eles tiveram 2 filhos, além de outros mais, né? O Caim e o Abel. Ao que tudo indica na história, um era bonzinho e o outro nem tanto. Um gostava de agradar aquele que o julgava ser o autor da vida, Deus. O outro, quem sabe, fazia por fazer. Um ofereceu o que tinha de melhor, o outro, algo que lhe fosse prático, fizesse parte do seu dia a dia. Um tinha o coração aberto e inocente, pois nem desconfiou que o irmão tramava contra ele, ao passo que o outro tinha maus intentos em seu coração. Um morreu, o outro ficou vivo. Só que aquele que morreu parece ter levado a melhor. Até hoje se diz isso a seu respeito, ao passo que o outro que ficou vivo teve que engolir o apelido de assassino. Um deve estar no lugar de descanso em que a Bíblia fala. Já o outro amargou fuga para o resto de sua vida, vivendo com medo de que igual lhe acontecesse. Digo, temos muitos Abéls e muitos Caíns hoje em dia em nossas igrejas. Vamos tentar identificá-los? Há aqueles que gostam de agradar a Deus, o amam de todo o coração, fazem do melhor para lhe oferecer. Outros são simples religiosos, estão ali por estarem. Existem os que querem oferecer o melhor para Deus, esforçam-se para tal. Se tocam, buscam aprimorar o instrumento que tocam. Se pregam, idem, fazem o melhor. Querem fazer e oferecer o melhor para ele, para os outros também. Fazem porque lhes é conveniente, aqueles iguais Caim. Fazem porque estão ali. Se tiverem que acrescentar um esforço a mais, param por ali, desanimam por ali. Alguns são puros de coração,
não têm maldade contra irmãos, só querem o bem dos outros, agem de maneira até inocente. Outros maquinam o mal, não se portam convenientemente, são fofoqueiros, caluniadores, mentem o tempo todo, não praticam o amor real da palavra, pés que se apressam para o mal, como a própria palavra diz. Alguns Caíns julgam levar a melhor sobre seus irmãos, já que Caim foi o que ficou vivo. Porém, o tempo vai demonstrar o contrário. Vivem neste mundo como se fosse o melhor lugar que existisse. Ouro e riquezas é o que anseiam, fama, etc. Outros, com dificuldade, procuram a vida simples como Jesus ensinou, e assim contentam-se com aquilo que lhes é colocado. Já não são assim os Caíns. Responda rápido. Quem levará a melhor no final? Caim ficou vivo, Abel morreu. Mas responda rápido. Quem levará a melhor no final? De qual você quer ter as virtudes? Abéus e Caíns. Sempre tereis convosco, mas os Caíns, como a folha que o vento espalha, passarão, mas os Abéus permanecerão na congregação dos santos. Eu fiz aqui um paralelo nessa crônica tão antiga, nem lembrava que tinha escrito essa crônica tão antiga. Faço aqui uma comparação na virtude desses dois irmãos, o Caim e o Abel, em que há um momento de oferta a Deus, há um momento em que era um costume que talvez desde que aquele animal inocente tenha sido abatido, para que das peles desse animal pudessem ser confeccionadas as roupas para o homem e para a mulher que estavam nus, talvez ali já a ideia de sacrifício, a ideia de oferta, ela já tenha sido implantada. E eu, como falo sobre o Antigo Testamento há muito tempo, estudo muito sobre os costumes orientais, então nós percebemos que não só o povo hebreu, mas também outros povos tinham o costume de oferecer sacrifícios, de oferecer aquilo que às vezes eles tinham de melhor para as suas entidades, para as suas divindades. Abel então sente no seu coração de oferecer, ele era um pastor de rebanho, vai oferecer o melhor do seu rebanho para o Criador. Ao passo que Caim, ele era um cultivador, ele era um homem da terra, vivia da terra. Ele ofereceu, sim, talvez frutas boas, produtos bons da terra, mas ele ofereceu por conveniência, né? E o problema não é tanto a oferta. O problema foi que Deus se agradou da oferta de Abel, não pela oferta propriamente dita, porque Deus enxerga além, né? Deus vai além da oferta física, ele olha o coração. Então ele não se agradou propriamente da oferta de Abel, ele se agradou do coração. Ao passo que Caim, ele percebeu, Caim ofereceu por conveniência, lógico, foram coisas boas tudo, mas o coração de Caim era diferente do coração de Abel. Isso se prova depois que a inveja vamos dizer assim, se asila, fica asilada, fica dentro do coração de Caim, que leva a ele ter um desejo tão grande de destruir o próprio irmão, de matar o próprio irmão. Então aquilo que estava asilado, escondido, torna-se agora exterior, ele se levanta contra o próprio irmão, e isso aí manchou a terra, mais uma vez, com o sangue inocente. Então nós temos dentro das igrejas, e no mundo inteiro temos os Abéus e os Caíns, pessoas que fazem por fazer, é a religiosidade, uma coisa que nós combatemos há muito tempo, né? Os ministros do Evangelho, as pessoas que fazem estudos na área, que repartem a palavra de Deus com as pessoas, sempre batem na tecla. Talvez tenha sido um dos grandes erros da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela perdeu o veio da adoração, ela perdeu um veio de centralidade na pessoa do Cristo, e de repente passou para as pessoas a ideia de que você vai numa igreja, de que você frequenta uma igreja, de que você reza um terço, de que você faz algumas rezas decoradas, de que você leva algumas ofertas, algumas oferendas, etc. E isso está agradando a Deus. E isso aí passou para a igreja cristã de forma geral, a igreja chamada evangélica e outras igrejas, e até seitas que se ramificaram das igrejas cristãs, elas seguem essa ideia. Qual a ideia? A ideia de religiosidade. Vamos fazer, vamos oferecer, como se aquilo ali fizesse parte do seu dia a dia e se tornou uma rotina.
Então são os Caíns. E esses Caíns estão sempre com inveja daqueles que oferecem o coração, daqueles que são puros de coração. Por quê? Porque a maldade ela não está no exterior, ela não está na oferta, a maldade está dentro. Nós não enxergamos. É o inocente bobo que nós costumamos dizer. É aquele que todo mundo fala, aquele ali é bobão. Aquele ali não é? A gente engana, a gente faz isso com ele, a gente brinca, está sempre zoando com a cara dele. É o inocente bobão. Então o Abel ele é encarado assim, é o inocente bobão. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor, deixa ele comigo. Eu vou tirar a vida dele, eu quero ver o que vai acontecer. E é assim mesmo, é o assassino. O assassino aqui no caso se levantou e tirou a vida, mas às vezes não é com uma arma, às vezes não é com um pedaço de pau, às vezes não é com um pedaço de ferro. Nós temos os assassinos que assassinam as pessoas através dos seus lábios. Santiago fala isso, da língua, da maldade da língua. Então, são assassinos. Uma época que num trabalho de jovens, de juventude, eu fiz um trabalho, vocês podem até pensar em fazer novamente esse trabalho, que chamava-se assassino de irmão. O que era o assassino de irmão? É aquele que vai contra a reputação dos outros, né? Por coincidência, hoje, nesse dia que eu estou gravando o Quarta Convida, eu escutei um testemunho, por coincidência mesmo. Eu estava vendo uma outra coisa no Instagram e apareceu lá essa mulher falando umas bobagens, e depois embaixo testemunho. Falei, o que será que essa mulher vai falar? E é assim, é a quebra de todos os paradigmas, o encontro que essa mulher teve com Jesus, né? Falou palavrão lá na podcast que chama, né? Falou palavrão, tal. Falei, nossa, mas ela escrachou para chegar no ponto, como ela teve o encontro com Jesus e como ela está utilizando esse encontro que ela teve com Jesus para alcançar outras pessoas que eu jamais alcançaria, pessoas comuns jamais alcançariam. Mas no julgamento dos Caíns, essa mulher está no inferno. Quem é essa mulher para falar de Jesus? Ela não é digna de falar. Então assassinam a reputação das pessoas com as suas línguas, com os seus julgamentos, pré-julgamentos. E esses Caíns nós temos nas igrejas, nós temos na empresa onde trabalhamos, no escritório onde trabalhamos, no comércio onde trabalhamos, temos entre os nossos amigos, aqueles que às vezes batem nas nossas costas, mas são os autênticos Caíns. E os Abéis, nós temos também por aí, que são pessoas puras, e estão preocupados em oferecer alguma coisa ao Senhor e oferecer alguma coisa ao seu próximo. Por isso que o Cristo resume, olha, os mandamentos eles vão se resumir em 2 agora. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a certeza da tua vida. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Ou seja, fazer ao próximo, e o próximo é aquele que está mais perto de nós. A palavra já diz, próximo. Então, esses são os Abéus que estão por aí. Se por tristeza temos Caíns dentro das igrejas, por alegria temos também muitos Abéus. Quem sabe mais os Abéis ou os Abéus, né? Não sei como é o plural dessa palavra, se é que existe, mas temos mais o Abel do que o Caim, graças a Jesus, porque são pessoas que se transformaram a vida, tiveram essa transformação da vida através do encontro, do impacto da palavra de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Então, peço que você medite aí. Qual virtude você quer? A virtude do Caim ou a virtude do Abel? Com qual você se identifica mais? Com o Caim ou com o Abel? E lembre-se, tudo parte de uma coisa positiva, de uma coisa boa, de uma oferta, de um sacrifício, de uma oferenda. Tudo parte de uma coisa boa, né? E como muitas coisas partem, às vezes a igreja ela parte de um movimento bom, um agrupamento de pessoas, e no meio do caminho vai entrando a inveja, vai entrando a maledicência, vai entrando a disputa, e aí acaba ruim a coisa. E aqui foi a mesma coisa. Eles entraram bem, cada um ofereceu o seu sacrifício, cada um separou alguma coisa, que por mais que Caim tenha separado por conveniência, mas separou uma coisa boa, ofertou, mas no meio do caminho a inveja tomou conta do Caim, e ele vai e se levanta contra o seu irmão Abel, e o sangue inocente rega a terra, e essa marca fica para sempre. A marca do pecado de Adão ficou para sempre, a marca do pecado de Caim ficou para sempre. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as consequências elas ficam.
Eu falei aqui outro dia, num Quarta com Vida, né? Contei um testemunho aí. Você tira a vida de alguém, você pode se arrepender, mas aquela vida ela não volta mais. A amargura, a tristeza, a mancha que fica numa família, que às vezes tem um inocente levado embora por bobagem, nunca mais vai acontecer, porque ele não vai voltar, né? Não é se diga na eternidade e tal, mas é um outro nível, um outro padrão. Mas aqui na terra, sempre essa marca vai ficar. Tem uma musiquinha popular, que quando meu pai faleceu, eu até li aqui na igreja um pedacinho dessa musiquinha, nem lembro direito como é que é a musiquinha, mas acho que é um sambinha, mas a musiquinha diz assim: naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Um sambinha antigo, acho que até do Adoniran Barbosa, não tenho certeza. Então eu comentei do meu pai, né? Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Então quando a gente sentava, que a gente tinha aqueles, às vezes no final do ano, estava junto, fazia um churrasco, alguma coisa, a saudade dele dói. Você olha e fala: poxa, nunca mais vou vê-lo como o irmão Donato, nunca mais. Na eternidade, uma outra dimensão que nós não conhecemos, mas aqui a saudade dói. Dói às vezes num animalzinho e a gente perde, não é verdade? Então a marca ela fica. Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso com aquilo que a gente está oferecendo. Estamos oferecendo por oferecer, estamos oferecendo por conveniência, não é? Vou oferecer olhando o que o outro está oferecendo, se está oferecendo melhor ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente entra no âmbito, no campo do julgamento. E aí do campo do julgamento para o campo do assassinato é uma vírgula apenas. Medite nisso aí, nesse Quarta com Vida, e que Jesus esteja aí tomando conta de você. Tá certo? A gente sempre tem orado aqui, um ou outro que ora. Hoje eu vou orar, colocar aí a sua vida. Eu vou aqui abrir mão hoje de orar por coisas materiais. Eu não quero orar hoje por coisas materiais. Então eu não vou colocar o teu comércio, o teu escritório, o teu trabalho. Hoje eu quero orar pela vida e pela família e pela igreja. Que os Caíns sejam retirados do nosso meio, não é? Das nossas amizades, não fazem bem para nós. Então, sabem que tem que ofertar, são conhecedores às vezes, mas não querem. Então, os que não querem, não devemos perder tempo com os que não querem, porque existem sempre aqueles que querem. Então, perca o seu tempo com os que querem. Então, eu quero orar por você, por sua família. Hoje mesmo conversando com um colega, ele falava: poxa, meu filho cresceu na igreja, viu tanta aberração dentro da igreja, no meu ministério, perseguição, que ele falou, ele usou essa expressão: eu perdi meu filho não quer mais saber de Jesus Cristo. É muito difícil a gente ouvir isso, não é? Uma pessoa que cresceu na igreja, o pai é ministro do Evangelho, então é difícil você ouvir isso. Então eu já peguei aquela palavra e falei: eu quero orar nessa noite, orar por isso aí. Orar pelas famílias, pela recondução das famílias, para que os Caíns sejam retirados, para que o Senhor Jesus, o Cristo da cruz, prevaleça. Feche um pouquinho seus olhos aí, eu vou fechar um pouquinho aqui também. Senhor, eu quero colocar famílias hoje, os casais, os avós, os tios, as tias, os filhos, netos, famílias, Senhor. Famílias, eu quero colocar diante de Ti e pedir a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida de cada um. Famílias, ó Pai, que por algum motivo se escandalizaram, por, quem sabe, algum Caim que atravessou o caminho maledicente, apontando, e quem sabe até mesmo às vezes se levantando com ações, com palavras, para assassinar reputações, para assassinar vidas. Senhor, reconduza essas pessoas a um lugar bom, a um lugar onde possam voltar a acreditar na Tua palavra, voltar a acreditar naquele que morreu na cruz por nós, o Cristo, o Salvador. Então eu coloco especificamente neste Quarta com Vida, eu me lembro e eu coloco as famílias, a minha família, a família dos meus amigos que estão aqui comigo, né, do meu lado aqui nessa noite, dos meus amigos que estão me ouvindo aí do outro lado, Senhor, e visita as famílias neste momento, e tira, Senhor, tira toda a malignidade. O diabo se levanta para destruir famílias, e nós cremos, Senhor Deus, no poder restaurador do sangue de Jesus Cristo. Assim oramos e cremos, e assim abençoamos as famílias, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.
E você já sabe, quarta que vem às 20 horas, temos mais um encontro para que você tenha uma quarta-feira feliz, uma quarta-feira alegre, uma quarta com vida. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for